Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao canal do Programa de Pós-Graduação em Contabilidade da UFSC. Eu sou Sara Moirer, doutoranda do programa, e nesse vídeo eu vou introduzir algumas operações básicas que vão te ajudar a utilizar o RStudio. Agora vem comigo! Bom, abrindo aqui o RStudio, então, nós vamos começar mostrando algumas operações bastante básicas. Então, a gente pode utilizar o RStudio como uma calculadora. Aqui, por exemplo, nós temos as operações aritméticas de soma, subtração, multiplicação e divisão. Nós precisamos apenas digitar a nossa operação, deixar o cursor na linha da operação de interesse, clicar aqui em Run, aqui em cima, ou, mais fácil ainda, a gente pode dar um Ctrl Enter, que o resultado aparece aqui no console, independente das duas maneiras que você utilizar. Aqui no Mac, por exemplo, a gente usa o Command Enter, né? Só altera essa tecla, mas é esse esquema. Por exemplo, aqui 20 menos 10, Ctrl Enter, nós temos o resultado aqui embaixo no console da subtração. Nós podemos também fazer essa operação aqui embaixo no console, 20 menos 10, daríamos apenas um Enter, que o resultado seria o mesmo. O legal de a gente fazer a operação no script, não no console, é que ela fica salva. Então é mais fácil para a gente acompanhar o que a gente está fazendo. Aqui uma multiplicação, por exemplo, 2 vezes 4, nós utilizamos o asterisco. Resultado no console aqui de 8. E a mesma coisa com a divisão. Resultado de 6. Nós também podemos fazer a potencialização aqui no RStudio. Por exemplo, 2 elevado a 3. Então, 2 ao cubo, mesmo esquema. Podemos clicar aqui em Run. O console traz para a gente o resultado de 8. Raiz quadrada também é bastante simples no RStudio. A gente só precisa utilizar essa função sqrt, que vem do inglês de raiz quadrada, que é square root. Por exemplo, aqui a raiz quadrada então de 81. Damos um Ctrl Enter, resultado aqui embaixo de 9. E o mesmo esquema a gente usa para a função logaritma e exponencial, que é só log e exp. É só a gente utilizar essas funções. Dá um Ctrl Enter que o resultado aparece ali no console para a gente. Aqui, por exemplo, no logaritmo, se a gente quiser um logaritmo de base 10, por exemplo, eu só coloco log 10, log de 10 na base 10, e o resultado aqui no console aparece de 1. Mas a gente pode perceber que a gente fez todas essas operações, mas nada ficou salvo para a gente aqui no environment, porque nós apenas realizamos as operações, a gente não criou nenhum objeto. Então a gente pode ter a necessidade de, ao longo do nosso código, a gente utilizar mais de uma vez aquele valor, e é interessante então a gente criar um objeto. O que seria esse objeto? Por exemplo, aqui, eu vou criar esse objeto chamado valor 1. O valor 1 ele vai ser o resultado dessa operação aqui, 10 mais 5 menos 7. O que acontece? Qual que é a diferença? A gente dá um Command Enter e o resultado dessa operação vai ficar salva aqui no environment para a gente como um objeto. Então, toda vez que eu quiser utilizar esse valor 8, que é o resultado dessa operação, eu posso apenas digitar o valor 1, dar um Ctrl Enter, aqui apenas em valor 1, que o resultado vai aparecer para a gente. Então, isso é bastante interessante quando a gente usa aquele valor mais de uma vez. Compreender os operadores lógicos também é bastante importante quando a gente está trabalhando com RStudio. Aqui, por exemplo, a gente colocou para o RStudio se 2 é maior que 1. Nós estamos perguntando para o RStudio se 2 é realmente maior que 1. Então, a gente dá um Command Enter, o RStudio vai responder para a gente como verdadeiro. No mesmo caso aqui, se a gente perguntar para o R se 2 é maior que 3, ele vai responder que é falso. Então é importante a gente conhecer esses operadores lógicos que a gente vai utilizar esse verdadeiro e falso ao longo da nossa programação no R. Aqui, por exemplo, a gente vai atribuir a operador lógico, ao objeto operador lógico, se 4 é ou não maior que 7. Então, dando um Ctrl Enter, a gente vai perceber que surgiu aqui no environment esse objeto operador lógico que tem como valor falso. Percebemos então que, por enquanto, nós utilizamos apenas valores numéricos aqui no RStudio e agora nós utilizamos o valor lógico, no caso verdadeiro ou falso. Mas no RStudio a gente também pode atribuir textos, né, para os nossos objetos.
A diferença é que quando a gente está tratando de um texto, atribuindo um texto para um objeto, nós sempre temos que colocar, independente da situação, em qualquer função, nós temos sempre que colocar o texto entre aspas duplas, certo? Aqui, por exemplo, nós vamos atribuir ao objeto PPGC o programa de pós-graduação em contabilidade. Então, a gente clica aqui na linha, dá um Command Enter e nós criamos então um objeto aqui no nosso environment PPGC, que é o programa de pós-graduação em contabilidade. Vamos fazer o mesmo aqui para a UFSC, aqui nós deixamos em letra maiúscula, para a Universidade Federal de Santa Catarina. Ctrl Enter, nós criamos nosso objeto em formato de texto, que é a UFSC. Agora perceba que se a gente for chamar esse objeto PPGC com a primeira letra maiúscula, vai dar um erro aqui no nosso console. Porque é importante a gente deixar isso bem claro e realçar que aqui no R ele vai diferenciar os caracteres maiúsculos e minúsculos. Então, na verdade, a gente atribuiu esse objeto PPGC com letras minúsculas. A partir do momento que a gente colocou o primeiro P como maiúsculo, ele vai gerar um erro, porque ele não está reconhecendo esse objeto. Já se a gente colocasse PPGC com letra minúscula, ele retornaria Programa de Pós-Graduação em Contabilidade. A mesma coisa aqui para a UFSC, em letras minúsculas. Se nós dermos um Command Enter, ele vai dar erro porque nós atribuímos UFSC com letras maiúsculas. Então é importante a gente perceber que essas variáveis foram do tipo texto, assim como nós já utilizamos variáveis numéricas, variáveis lógicas. Então aqui no R, se a gente trocar aqui no environment de list para grid, nós vamos perceber que ele apresenta o tipo de variável que a gente está utilizando, o tipo de objeto. Lembra que a gente utilizou o operador lógico que retornava verdadeiro ou falso? Então é um tipo de variável lógica. O texto aqui é como caractere e o valor 1, que retornava o 8, é uma variável numérica. É importante a gente compreender essa diferença, porque em alguns momentos o R pode reconhecer uma variável como texto, quando na verdade ela é uma variável numérica, como já aconteceu num vídeo que o Jacó aqui estava importando uma base de dados do Excel. Então no R a gente tem vários tipos de dados, dados numéricos, caracteres, né, como texto, números inteiros, lógicos, complexos e fator. O comando str é um comando bastante importante porque ele vai demonstrar então a estrutura daquele objeto que a gente está utilizando. Então, por exemplo, aqui a gente usa str de structure, de estrutura, para o valor 1, a gente dá um command enter, a gente percebe que ele vai retornar o tipo desse objeto, que é um numérico. Então aqui há uma variável numérica, o 8, e se a gente colocar structure UFSC, a gente vai perceber que vai retornar o CHR de caractere. Então é um texto Universidade Federal de Santa Catarina. Quando nós temos a intenção de adicionar mais de um valor para aquele objeto, o R nos dá a opção de criarmos uma lista. Aqui, por exemplo, queremos criar uma lista de 1, 2, 3. Nós criamos esses 3 valores na nossa lista. Nós utilizamos essa função C, que é de concatenar. Então, para o nosso objeto lista, nós vamos dar um Ctrl Enter, que nós vamos perceber que surgiu aqui uma lista do tipo numérica com os valores 1, 2 e 3. Então, cada vez que a gente chamar lista, ela vai retornar esses 3 valores para a gente. Então, é só a gente utilizar essa função C e colocar nossos valores de interesse entre parênteses. Aqui também a gente pode utilizar novamente a função structure para ver qual que é a estrutura dessa nossa lista, que é uma lista numérica, como a gente pode perceber aqui no console. Nós também podemos, por exemplo, quando a gente quer uma sequência, às vezes com muitos números seguidos, a gente pode utilizar os 2 pontos para atribuir uma sequência. Por exemplo, aqui eu vou criar um objeto sequência que eu quero todos os valores entre 1 e 30. Então, dando um Ctrl Enter, quando a gente chamar a nossa sequência, a gente vai perceber que o R já reconheceu todos os valores que estão nesse intervalo de 1 e 30. Outro fator importante também com quem está trabalhando principalmente aqui na contabilidade é a variável do tipo fator. Então, o fator é importante quando, por exemplo, a gente quer demonstrar que existe uma hierarquia entre aqueles dados. Por exemplo, na estatística, pode ser que eu tenha uma variável categórica, mas eu quero mostrar para o R que ela é uma variável ordinal, então ela tem um certo ordenamento.
Por exemplo, aqui na minha lista, que eu tenho essas variáveis 1, 2 e 3, eu posso querer que o R reconheça que ela é, então, uma variável ordinal, ou seja, eu tenho uma certa hierarquia. Por exemplo, eu posso estar fazendo um questionário que o número 1 é bom, 2 regular e 3 ruim. E para isso, eu quero que o R reconheça que essa minha lista é, na verdade, um fator. Então, o que a gente faz? A gente atribui ao objeto lista que a gente já estava utilizando a função asFactor, que significa como fator. Então, a gente atribui lista como fator, damos um Ctrl Enter, e a gente vai perceber que quando a gente chamar a estrutura da nossa lista novamente, ela vai mostrar aqui e vai retornar o fator com 3 níveis, 1, 2 e 3. Outra coisa importante, a gente pode vir a querer remover alguns objetos, algumas variáveis do nosso código. A gente pode, aqui em Grid mesmo, selecionar a variável que a gente está querendo deletar do nosso programa. Por exemplo, eu quero que o operador lógico saia daqui. Eu clico no operador lógico, clico aqui na vassourinha no canto superior direito. Eu excluí aquela minha variável. Eu posso ainda remover esse objeto de outra maneira utilizando a função remove. A função remove, quando você coloca entre parênteses o objeto que nós queremos remover, por exemplo, eu quero remover o valor 1, que a gente atribuiu lá no início do nosso código, que era o 8. Nós damos um Ctrl Enter e a gente percebe que o valor 1 sumiu aqui no nosso environment. Para finalizar nosso vídeo, então, nós deixamos aqui um desafio para você testar os conhecimentos que você teve nesse vídeo. Então, nós, como desafio, apresentamos que você realize algumas operações aritméticas básicas, no caso a soma, subtração, multiplicação e divisão. Então, são estes valores que você deve fazer a sua operação. E também, como desafio, seria interessante se você atribuísse um objeto com o seu nome, você atribuísse o seu nome completo. Por exemplo, eu vou armazenar no objeto Sara o meu nome completo, que é Sara Moirer. Agora não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal do PPGC UFSC e continue acompanhando a série R na Pesquisa Contábil. Obrigada!